Recife, capital de Pernambuco. Recife é um município brasileiro, capital do estado de Pernambuco, localizado na região nordeste do país. Com área territorial de aproximadamente 218 km², é formado por uma planície aluvial, tendo as ilhas, penínsulas e manguezais como suas principais características geográficas. Cidade nordestina com o melhor índice de desenvolvimento humano, IDH, o Recife é a quarta capital brasileira na hierarquia da gestão federal, após Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, e possui o quarto aglomerado urbano mais populoso do Brasil, com 4 milhões de habitantes em 2017, superado apenas pelas concentrações urbanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A capital pernambucana tem, num raio de 300 quilômetros, 3 capitais estaduais sob sua influência direta: João Pessoa, 122 quilômetros, Maceió, 257 quilômetros, e Natal, 286 quilômetros. Recife é a metrópole mais rica do Norte-Nordeste e sétima do Brasil, articulando, em sua região geográfica intermediária, 71 cidades, que somam um PIB de 135 bilhões de reais. Já o município isoladamente detém o 13º maior PIB do país e o maior PIB per capita entre as capitais nordestinas. A cidade é a 9ª mais populosa do país, e sua região metropolitana é a 7ª do Brasil em população, além de ser a 3ª área metropolitana mais densamente habitada do país, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. A capital pernambucana desempenha um forte papel centralizador em seu estado e região, abriga sedes de órgãos e instituições como a Sudene, a Eletrobras-Chesf, o Comando Militar do Nordeste, o Sindacta 3, o TRF da 5ª Região, dentre muitas outras, e o maior número de consulados estrangeiros fora do eixo Rio-São Paulo, sediando consulados gerais de países como Estados Unidos, China, Alemanha, França e Reino Unido. O município foi eleito por pesquisa da Mastercard Worldwide como uma das 65 cidades com economia mais desenvolvida dos mercados emergentes no mundo. Apenas 5 cidades brasileiras entraram na lista, tendo Recife recebido a 4ª posição, após São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e à frente de Curitiba. Mais antiga entre as capitais estaduais brasileiras, o Recife surgiu como Ribeira de Mar dos Arrecifes dos Navios, no ano de 1537, na principal área portuária da capitania de Pernambuco, a mais rica capitania do Brasil colônia, conhecida em todo o mundo comercial da época graças à cultura da cana-de-açúcar e ao pau-brasil, ou pau de Pernambuco. No século XVII, a cidade foi por 24 anos a sede da colônia de Nova Holanda, que teve como um dos administradores o conde Maurício de Nassau. Após a expulsão dos neerlandeses, feita na insurreição pernambucana, o Recife emerge como a cidade mais importante de Pernambuco, tendo uma grande vocação comercial influenciada principalmente pelos comerciantes portugueses, os chamados mascates. A atual área metropolitana do Recife foi palco de muitos dos primeiros fatos históricos do Novo Mundo. No Cabo de Santo Agostinho ocorreu o descobrimento do Brasil pelo navegador espanhol Vicente Yáñez Pinzón no dia 26 de janeiro de 1500. Na ilha de Itamaracá estabeleceu-se, em 1516, o primeiro governador das partes do Brasil, Pero Capico, que ali construiu o primeiro engenho de açúcar de que se tem notícia na América Portuguesa. Dentre as suas muitas alcunhas atribuídas, Veneza Brasileira é a mais conhecida. O romancista francês Albert Camus esteve no Recife em 1949 e comparou a capital pernambucana a outra cidade italiana ao descrevê-la, em seu livro Diário de Viagem, como a Florença dos Trópicos. O centro histórico do Recife, em que pesem as demolições e descaracterizações, representa em conjunto com os sítios históricos de Olinda, Igaraçu e dos Guararapes um dos mais valiosos patrimônios barrocos do Brasil. A Recife é a forma antiga do vocábulo Recife, ambos originários do árabe, que significa calçada, caminho pavimentado, linha de escolhos, dique, paredão, cais, mole.
Em sua forma arcaica, Arracef, o vocábulo já era utilizado em 1258, segundo registra o dicionarista José Pedro Machado. Assim, o topônimo da atual cidade do Recife resulta do acidente geográfico, cuja designação é registrada pela primeira vez no diário de Pero Lopes de Souza, que denominou o seu porto natural de Barra dos Arrecifes, 1532, e no chamado Foral de Olinda, 1537, no qual o primeiro donatário, Duarte Coelho, nomeia o Ribeiro do Mar dos Arrecifes dos navios. No mapa do cartógrafo João Teixeira Albernaz, 1618, o local encontra-se registrado como Lugar do Recife, menção certa aos primórdios da antiga povoação, depois chamada Vila de Santo Antônio do Recife, 1709, e, finalmente, Cidade do Recife, 1823. O Recife é a capital do 7º estado mais populoso do Brasil. Ocupa uma área de 218,843 km². Sede da região metropolitana do Recife, a capital pernambucana possui a 4ª maior rede urbana do Brasil em população, com área de influência direta que abrange os estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, este último junto com Fortaleza, avançando ainda sobre o norte da Bahia, junto com Salvador. De acordo com a divisão regional vigente desde 2017, instituída pelo IBGE, o município pertence às regiões geográficas intermediária e imediata do Recife. Até então, com a vigência das divisões em microrregiões e mesorregiões, fazia parte da microrregião do Recife, que por sua vez estava incluída na mesorregião metropolitana do Recife. O Recife faz divisas com os municípios de Jaboatão dos Guararapes a sul e oeste, São Lourenço da Mata e Camaragibe a oeste, Paulista e Olinda a oeste e norte. A cidade do Recife está situada sobre uma planície aluvional, fluviomarinha, constituída por ilhas, penínsulas, alagados e manguezais envolvidos por 5 rios: Beberibe, Capibaribe, Tegipió e braços do Jaboatão e do Pirapama, conferindo-lhe características peculiares. Essa planície é circundada por colinas em arco que se estendem do norte ao sul, de Olinda até Jaboatão. A altitude média em relação ao nível do mar é de 4 metros, sendo a cidade mais baixa do Brasil. Sua área territorial é composta de 67,43% de morros, 23,26% de planícies, 9,31% de áreas alagadas, aquáticas, e 5,58% de zonas especiais de preservação ambiental. Os limites da cidade são: ao sul, morros com altitudes variadas, a exemplo do Morro dos Guararapes, que se prolongam desde Jaboatão dos Guararapes até Olinda; a leste, o litoral, que é guarnecido por extensos cordões de arenito, arrecifes; e a oeste, os municípios de Camaragibe e São Lourenço da Mata. O Recife é conhecido como Veneza brasileira, graças à semelhança fluvial de sua área mais central com a cidade europeia de Veneza. Cercado por rios e cortado por pontes, é cheio de ilhas e mangues. Na cidade acontece o encontro dos rios Beberibe e Capibaribe que desaguam no Oceano Atlântico. O município conta com dezenas de pontes, entre elas a mais antiga da América Latina, a Ponte Maurício de Nassau. Na vasta rede de rios e canais da metrópole pernambucana se destacam as bacias dos rios Capibaribe, Beberibe, Tegipió e um sistema de drenagem composto por uma série de cursos d'água secundários ou canais, afluentes ou interligados à drenagem principal. Sua malha hídrica é composta por cursos d'água como os rios Mochotó, Jangadinha, Jiquiá e Jordão, além de diversos canais, e recebe ainda a contribuição do rio Capibaribe pelo seu braço morto, e também de corpos d'água de expressão em áreas como a Lagoa do Araçá, o Açude da Várzea e o Açude Jangadinha. O Recife tem um clima tropical úmido, típico do litoral leste nordestino, apresentando elevada umidade relativa do ar, precipitações abundantes ao longo do ano e baixas amplitudes térmicas.
As temperaturas mais elevadas são registradas nos meses de verão, passando dos 30 graus Celsius, com muito sol, enquanto as menores normalmente ocorrem em julho e agosto, com muita nebulosidade e precipitação, chegando a baixar para 20 graus Celsius ou menos. Tendo em conta o grande número de arranha-céus no Recife, a formação de ilhas de calor é comum, o que contribui para consideráveis diferenças de temperatura entre diferentes regiões da cidade, sendo Boa Viagem o bairro mais afetado por este fenômeno. O tempo médio de insolação é superior a 2.500 horas, ano, e o índice pluviométrico anual ultrapassa 2.000 milímetros, concentrados entre abril e julho, sendo o pico normalmente observado no mês de junho. As precipitações acontecem sob a forma de chuvas, que podem vir acompanhadas de raios e trovoadas e serem de forte intensidade, muitas vezes ocasionando alagamentos. A maior enchente da história do Recife foi registrada em julho de 1975. Nevoeiros são mais comuns nos meses mais úmidos, sendo que um dos mais densos deles ocorreu no dia 30 de outubro de 1998, quando a cidade amanheceu cinzenta devido a uma inversão térmica. Por vezes podem ser registrados episódios de ventania, com fortes rajadas de vento e, embora incomuns, chegadas de frentes frias também podem acontecer. Segundo dados da Estação Meteorológica Convencional do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, no Recife, localizado dentro da sede do Instituto de Tecnologia de Pernambuco, ITEP, desde março de 1961 a menor temperatura registrada na capital pernambucana foi de 15 graus Celsius nos dias 2 de setembro de 1965 e 4 de agosto de 1999 e a maior atingiu 35,1 graus Celsius em 21 de março de 1988. O maior acumulado de precipitação em 24 horas alcançou 335,8 milímetros em 11 de agosto de 1970. A Região Metropolitana do Recife, RMR, foi criada no dia 8 de junho de 1973. Naquele ano era o terceiro maior aglomerado urbano do Brasil, após as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, com 1.755.083 habitantes recenseados em 1970. No censo de 1980 foi ultrapassada pela região metropolitana de Belo Horizonte, e no censo de 1991 perdeu mais uma posição para a região metropolitana de Porto Alegre, passando a ocupar a quinta colocação entre as regiões metropolitanas do país. No censo de 2010, última contagem oficial, se manteve como a quinta região metropolitana mais populosa do Brasil, com 3.688.428 habitantes recenseados. Porém, considerando as regiões integradas de desenvolvimento, perdeu uma posição para a RAI de Distrito Federal e entorno. Atualmente é constituída por 15 municípios: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Goiânia, Igaraçu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Moreno, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata. O Recife possui remanescentes de Mata Atlântica no seu território. Várias áreas do município são de manguezal, sendo que as principais encontram-se próximas ao rio Capibaribe, na zona sul e na fronteira com Olinda. Com 215 hectares de área, o Parque dos Manguezais, pertencente à Marinha do Brasil, está situado entre os bairros do Pina, Boa Viagem e Imbiribeira, e é banhado pelos rios Jordão e Pina. Trata-se da maior reserva de mangue em área urbana da América e uma das maiores do mundo, da qual fazem parte a Ilha de Deus, a Ilha de São Simão e a Ilha das Cabras. O Parque Estadual Dois Irmãos é o maior parque do município. Além de parque, é horto, jardim botânico, zoológico e reserva ambiental. Como um parque, Dois Irmãos oferece uma variedade de diversões e lazer para adultos e crianças, incentivando o interesse em conservação do ambiente. De seus 384,42 hectares, 350,10 são de reserva ambiental.
O parque e a reserva são separados por arames, e os animais da reserva não podem ser mantidos em cativeiro pelo zoológico. A Mata do Engenho Uchoa, na Zona Sul, refúgio de vida silvestre de 20 hectares, no nível estadual, e área de proteção ambiental de 192 hectares, no municipal, é protegida por lei pelo Estado de Pernambuco. Dos 192 hectares, 60 são de manguezal, que pertencem à União. É considerada a mais abrangente unidade de conservação do Recife. Decretada de utilidade pública em 2002, a área da Mata do Engenho Uchoa nunca foi desapropriada porque os proprietários contestaram o valor da indenização. É a única área em Pernambuco que possui os 3 biomas: mangue, restinga e mata atlântica. O Parque da Jaqueira, localizado no bairro homônimo, área nobre e residencial do Recife, foi inaugurado em 1985 e reúne 2 espaços distintos: o do sítio histórico, onde se localiza a Capela de Nossa Senhora da Conceição, Capelinha da Jaqueira, e a parte destinada à prática de esportes, às atividades culturais e contemplativas. A capela foi tombada e restaurada na década de 1970, sendo emoldurada por um jardim de Burle Marx. O parque possui pistas de Cooper 1000 metros, patinação 600 metros e bicicross 400 metros, ciclovia 1100 metros e instalações de apoio aos usuários. O Parque 13 de Maio, localizado entre as Ruas da Saudade, João Lira, Princesa Isabel e do Hospício, na Boa Vista, possui pista de Cooper, pequeno zoológico, parque infantil e vários monumentos. Em seu entorno estão alguns prédios centenários, como o da Faculdade de Direito do Recife, a primeira do país, e a sede da Câmara de Vereadores. Teve sua construção iniciada em 1892, na gestão do governador Alexandre José Barbosa Lima. Em 1939, foi transformado em parque pelo então prefeito Antônio Novaes Filho. O Parque das Esculturas Francisco Brenan, situado no Mole do bairro do Recife, de frente à Praça do Marco Zero, foi inaugurado em dezembro de 2000. O espaço foi criado em comemoração aos 500 anos do descobrimento do Brasil, em realização ao projeto da Prefeitura do Recife, Eu Vi o Mundo. Ele começava no Recife. O museu ao ar livre abriga 90 obras que retratam mistérios do artista plástico pernambucano Francisco Brenan. No local, podem-se observar diversos monumentos de cerâmica, como as sereias, e várias esculturas em bronze, como os pelicanos. O destaque do ambiente é a Torre de Cristal, uma torre de 32 metros de altura composta por argila e bronze. Outros parques muito frequentados são o Jardim Botânico do Recife, o Parque Santana, o Sítio Trindade e o Parque Dona Lindu. O Recife atrai turistas de todo o mundo. Destacam-se entre os motivos desta atração as manifestações culturais e as festividades, bem como os parques e museus e as igrejas barrocas e construções históricas diversas. O Recife é o portão de entrada do litoral de Pernambuco, de onde partem os turistas que chegam de avião. O centro do Recife é o principal conjunto arquitetônico e cultural do município. Os bairros do Recife, de Santo Antônio, de São José, da Boa Vista e de Santo Amaro abrigam galerias, museus e outros espaços culturais. Outras áreas de interesse são Jaqueira, Casa Forte, Poço da Panela, Espinheiro, Ponte do Choa, Graças, Derby, dentre outros bairros. Recife é conhecida como a capital brasileira dos naufrágios, e atrai mergulhadores de todo o mundo por sua rica vida marinha e suas águas calmas e cristalinas com temperaturas próximas dos 30 graus. A capital pernambucana é também conhecida como a capital das assombrações, e possui um roteiro turístico chamado Recife Mal Assombrado, no qual se visita monumentos como a Cruz do Patrão, que segundo a tradição é o local mais mal assombrado do Recife. Outro dentre os muitos roteiros turísticos da cidade é o passeio de catamarã pelo rio Capibaribe, no qual se pode visualizar pontos de interesse como o Parque das Esculturas Francisco Brenan, pontes e edifícios históricos do Recife. O espaço público de Recife tem sido tratado, muitas vezes, com desatenção.
Dessa desatenção resultam espaços qualitativamente pouco expressivos, pobres do ponto de vista urbanístico e, frequentemente, pouco atraentes. Some-se a esses problemas a poluição visual e sonora. É nos bairros de renda alta e média que estão localizadas as praças em bom e regular estado de conservação. O processo de verticalização intensificou-se em determinadas áreas da cidade, como na Zona Sul, na margem esquerda do rio Capibaribe, em parte da margem direita e em parte do centro expandido. O grande problema do processo de verticalização e de adensamento construtivo da cidade é que este vem se realizando de forma indiscriminada em parte do território da cidade sem, muitas vezes, ocorrer de forma compatível com a paisagem urbana e com a capacidade das estruturas urbanas. A dinâmica de localização das atividades comerciais, de serviços e industriais, conheceu, ao longo do tempo, profundas transformações. Até a década de 70, o centro abrigava as principais atividades econômicas e institucionais. Com a emergência de um dinâmico mercado imobiliário direcionado às classes médias, alguns bairros da Zona Sul e da Zona Norte tornaram-se áreas privilegiadas para esses investimentos imobiliários. Tal processo significou a migração do terciário, nobre, que se localizava na área central, para esses bairros, particularmente para os seus principais eixos viários. Obrigado por assistir.